Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária em 3 de novembro de 2020. Agradeço aqui a presença das vereadoras e dos vereadores. Justifico mais uma vez a ausência do vereador Dirceu Manfrinato. Se Deus quiser, já retorna na próxima sessão. E agradeço também a quem nos acompanha pelo site da Câmara. Quero convidar neste momento a vereadora Márcia Pereira para fazer a leitura bíblica. Bom dia a todos. Vou ler o Salmo 19. Oração pelo rei antes da batalha. Que o Senhor te escute no dia da aprovação e te proteja, o nome de Deus de Jacó. Do seu santuário ele te socorre, e de Sião ele te sustenta. Lembra-se de tuas ofertas e aceites aos teus sacrifícios. Conceda-te o que teu coração anseia, e realize todos os seus desejos. Possamos nos alegrar-nos com tua vitória e levantar as bandeiras em nome do nosso Deus. Sim, que o Senhor realize todos os seus pedidos. Já sei que o Senhor reservou a vitória para seu ungido e ouviu do alto do seu santuário. Pelo poder do seu braço vencedor, uns põem sua força nos carros, outros nos cavalos. Nós, porém, a temos em nome do Senhor, nosso Deus. Eles fraquejaram e foram vencidos, mas nós, de pé, continuamos firmes. Senhor, dai-nos a vitória, ó Rei, e ouvi-nos nos dia em que vos invocamos. Palavra do Senhor. Muito obrigado, vereadora Márcia, pela leitura bíblica. Nós faremos neste momento o sorteio dos oradores do expediente e explicação pessoal. Definido o sorteio no telão. Passaremos então à discussão da ata da sessão anterior. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovada a ata. Solicito à primeira secretária, vereadora Santina, que faça a leitura do expediente, ofícios do Executivo, correspondências, projetos de lei e requerimentos. Ofício 129/2020 da Secretaria de Educação. Eles estão agora mandando de vários requerimentos. É uma resposta ao requerimento do vereador Dadá, que sobre a volta às aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do município, dentro de um protocolo de segurança para evitar o Covid-19. O município, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, vem desde o início da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, adequando a legislação municipal para atender às normas emanadas pelo governo federal e estadual. Diante disso, destaca-se algumas ações realizadas até o momento pela Secretaria Municipal de Educação. Realização de consulta com os pais e para decidirem sobre o retorno presencial. Criação do Comitê de Volta às Aulas do município de Cianorte, por meio de Portaria 108/2020, cuja atribuição é auxiliar em conjunto com o Comitê Técnico de Enfrentamento ao coronavírus.
Diante do exposto, temos a esclarecer que até a presente data não existe liberação para o retorno das aulas presenciais. No entanto, é imprescindível informar que todos os esforços estão sendo feitos para que o retorno às aulas possa ocorrer de forma mais segura possível. Zilda Marcelino, secretária municipal de Educação. Tem aqui um ofício 185, que é resposta ao Vitor Hugo Davanço, uma resposta bastante extensa, que eu gostaria de passar às mãos do vereador. Ofício 107/2020, que é em resposta ao requerimento 485 do vereador João Alexandre, ao qual solicita informações sobre as instalações de ares condicionados. Passamos a informar Jardim Aeroporto 12 ares, Paula André Nogueira 8 ares, Lúcia Moro 8 ares, Dom João Bosco 6 ares, Leomar Gomes 1 ar, Lídia 2 ares, Jorge Moreira 4 e o Centro de Atendimento 1 ar. Está aqui a resposta da Secretaria Municipal de Educação. Requerimento 281/2020. Pelo presente, em atenção ao requerimento 475 de 30 de setembro de 2020, lido pelo presidente no expediente, que é resposta ao vereador Zezão, sobre quantos estudantes estão matriculados na rede municipal de ensino. Olha, é também uma resposta bastante extensa, vereador. Estou passando às suas mãos, olha. Porque é de todas as escolas, ok? Esse daqui também é o requerimento 285/2020. Senhor presidente e demais vereadores, através do presente, encaminha anexo o projeto de lei 48/2020, que desafeta imóvel, que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar terreno à indústria GRU, artigos de diversões, Eireli e dá outras providências. Atenciosamente, Claudemir Romero Bongiorno, prefeito. Ofício eletrônico da Caixa Econômica para conhecimento e providências cabíveis. Notificamos liberação em 26/10/2020 no valor de R$ 1.098.766,13 referente à parcela do contrato 0526069, colocamos à disposição da Casa Legislativa. Esse aqui veio da Caixa Econômica Federal. E o ofício 64/2020, que é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em atenção ao requerimento do vereador João Alexandre, vimos por meio deste informar que os valores repassados de ICMS ecológico neste ano foi de aproximadamente R$ 2.474,03 em investimentos na contenção de erosões, são realizados pelas Secretarias de Serviços Municipais e Secretaria de Desenvolvimento Urbano, tendo em vista que as mesmas iniciam-se devido ao rompimento de emissários de águas pluviais. Guilherme Comar, secretário de Meio Ambiente. É só, senhor presidente. Leitura dos projetos de lei e requerimento. Projeto de lei complementar 26/2020-B,
Altera a classificação de zonamento de uso de ocupação do solo de trecho da via pública que especifique e dá outras providências. Fica alterado para o ZCS 4, Zona Comercial do Serviço, a classificação de zoneamento e uso de ocupação do solo da Rua Jaspe, compreendida entre a Rua Tom Jobim e a Rua Pérola, na cidade de Cianorte, do vereador Dadá. Requerimento 508/2020, a Câmara Municipal de Cianorte, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno, requer registro de voto pesar pelo falecimento do senhor Manuel Dantas Sobrinho ocorrido em 28 de outubro de 2020. Vereador Dadá, assinado por todos os vereadores. Requerimento 509/2020 do vereador Zezão, que está solicitando da Secretaria Municipal de Saúde a seguinte informação. Foram realizados estudos para a realização de campanha de orientação sobre o aumento de problemas oftálmicos devido ao uso indiscriminado de celulares e tablets por criança, conforme sugeria a indicação 244/2020. Requerimento 510/2020, também do vereador Zezão, que está encaminhando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a seguinte informação. Foram realizados estudos no sentido de realizar o plantio de leguminosa denominada Crotalha juncea em locais apropriados com o intuito de combater a proliferação de mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, bem como seja desenvolvido um programa junto às instituições de ensino, de forma que incentive a população a cultivar esta planta no município, do vereador Zezão. Requerimento 511/2020, do vereador João Alexandre, que está solicitando da Secretaria Municipal de Saúde a seguinte informação. Qual a quantidade de consultas de especialidades liberadas de maio a outubro do corrente ano pela Prefeitura e Cicenop a pacientes de Cianorte? Informar os números. Requerimento 512/2020. Os vereadores que subscrevem atendendo preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido plenário, nos termos do artigo 186 do Regimento Interno, redução do interstício regimental para que sejam apreciados, também em redação final, na sessão dessa data, os projetos de lei 42/2020-C, 44/2020-A, 35/2020-G e 45/2020, assinado pelo presidente. Requerimento 513/2020, do vereador Zezão, que após o ouvido plenário, o envio de cópia deste ao Executivo Municipal, solicitando à Secretaria Municipal de Assistência Social, que encaminha a esta Casa Legislativa a relação de nomes e endereços dos atuais beneficiários do programa Acolher. Requerimento 514/2020, do vereador Mendes, que após ouvido plenário, registro de voto de parabéns aos profissionais cabeleireiros e cabeleireiras pela passagem do Dia Nacional, em 3 de novembro, assinado pelo vereador Sérgio Mendes. 514/2020. É só, presidente. Muito obrigado, vereadora Santina. Solicito a vereadora Márcia Pereira, vice-presidente, para fazer a leitura das indicações. Bom dia novamente. Vamos à leitura das indicações. Indicação 427/2020. Senhor presidente, Sérgio Mendes de Almeida, vereador, esse que subscreve, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse Executivo Municipal, sugerindo à Diretoria de Trânsito a execução de um redutor de velocidade quebra-mola no cruzamento da Rua Murici com a Rua José Garcia, no Jardim Morada do Sol. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2020, Sérgio Mendes de Almeida, vereador. Indicação 396/2020.
Senhor presidente, Márcia Pereira, vereadora ESC, subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste ao Executivo Municipal, sugerindo a instalação de academia da terceira idade na Praça Avelino Messias Mariano, no distrito de Vidigal. Sala das Sessões, 30 de setembro de 2020, Márcia Pereira, vereadora vice-presidente. Indicação 421 de 2020. Senhor presidente, Silvio Fernandes, vereador ESC, subscreve, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste ao Executivo Municipal, sugerindo estudos da possibilidade da instalação de semáforo na Avenida José da Silveira, no cruzamento com a Rua José Batista de Freitas. Sala das Sessões, 27 de outubro de 2020, Silvio Fernandes, vereador presidente. Indicação 422 de 2020. Indicação 424 de 2020. Senhor presidente, José Aparecido da Silva Zezão, vereador ESC, subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste ao Executivo Municipal, sugerindo a divisão de fiscalização, providências visando a execução de limpeza das calçadas e terrenos baldios localizada na Rua Búzios, em frente aos números 41 e 53, no Residencial Atlântico. Sala das Sessões, 29 de outubro de 2020, José Aparecido da Silva, vereador, segundo secretário. Indicação 429 de 2020. Senhor presidente, Adailson Carlos Ignacio da Costa, Dadá, vereador ESC, subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste ao Executivo Municipal, sugerindo à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano que providencie instalação de iluminação pública na estrada de ligação compreendida entre o prolongamento da Avenida Santos Dumont, rodovia de acesso ao aeroporto, e a estrada aldeia. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2020, Adailson Carlos Ignacio da Costa, vereador. Só isso, presidente. Muito obrigado, vereadora Márcia Pereira. Passaremos agora aos oradores do expediente. Peço à primeira secretária que faça a chamada pela ordem do sorteio. Presidente Silvio. Dispenso. Vereador Natal. Vereador Dadá. Vereador Zezão. Bom dia a todos e a todas. Bom dia ao público aqui presente, à imprensa e quem nos assiste pelo site da Câmara. No final agora de semana, né, eu vi um certo candidato dizer que vai, a partir de janeiro, vai pagar o auxílio emergencial. Até julho, R$300 para cada pessoa. E diz que, segundo uma outra pessoa falou, que tem um dinheiro disponível, né? Então, eu estou fazendo um requerimento aqui hoje. Quero saber quantas pessoas atualmente assistido pelo programa Acolher, que esse programa foi implantado em agosto de 2019, substituindo aquela frente de trabalho, que a pessoa trabalhava um pouquinho e ganhava, né? Nós vivemos numa cidade, graças a Deus, que não tem seca, não fica 8 anos sem chover, né? Não tem ninguém miserável aqui. Infelizmente, isso ocorre no Nordeste brasileiro. Tem cidade lá que fica 8 anos sem chuva. As pessoas vivem na extrema pobreza. Mas se a Norte não estamos precisando disso, não. Estamos precisando de renda e emprego, né? Renda e trabalho, né? Porque se tem esse dinheiro, por que não apoiou o comércio, as indústrias locais para gerar emprego e renda? Vem falar uma barbaridade, né, dessa. Então, estou fazendo requerimento, sabendo quantas pessoas, o endereço, o valor que as pessoas recebem desse programa Acolher. Fiquei sabendo, nada oficial, que atende 115 pessoas. Então, poderia, se tem esse dinheiro, apoiar o comércio, apoiar as indústrias, né?
agora vem com conversa fiada. Nós estamos morando no estado do Paraná, no Noroeste, na região Noroeste. Graças a Deus, não temos seca e não temos miséria. Então, gente, a situação é complicada. É só, senhor presidente. Seria eu dispenso o vereador Mendes. Vereador Vitor. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, população que nos acompanha, bom dia. Quero falar só sobre uma resposta que a gente recebeu hoje, o ofício 185/2020, referente a alguns requerimentos que eu encaminhei à prefeitura e que a gente recebeu a resposta, né? Eu quero ler somente o item 5 aqui, vou ler ele na íntegra. Referente ao requerimento de número 453/2020, destacamos que a pavimentação asfáltica na estrada em Barié, no distrito de São Lourenço, encontra-se em fase de licitação, através do processo número 12/2020, modalidade de tomada de preço, estando mesmo na fase de habilitação das empresas. Esclarecemos que os serviços preliminares de movimentação de terra ficaram a cargo da própria prefeitura, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Toda a documentação referente a obras em questão encontra-se disponível para consulta no portal de transparência do município, através do endereço eletrônico portal de transparência/licitações. Fiz questão de ler essa resposta aqui, porque há pouco tempo eu fiz o requerimento e foi informado lá no distrito que a gente tinha embargado a obra, né? Enquanto muito pelo contrário, a própria prefeitura afirma que a obra não vai acontecer agora, que está em fase de licitação. Então, espalhar essas fake news, essas mentiras, tentando atacar de alguma forma, me atacar, porque sabem que eu estou candidato também, mas a verdade veio à tona pela própria prefeitura, né? Somente a movimentação de terra está sendo feita agora e posteriormente nós teremos aí essa obra, que ainda está em fase de habilitação das empresas. Então é bom até para a população saiba, né? A própria prefeitura encaminhou aqui o requerimento, está aqui a resposta, falando a verdade, né? Que ali ainda está na fase de habilitação das empresas, para posteriormente nós termos então esse asfaltamento, e que somente será executada agora a questão da movimentação das terras. Inclusive eu estive lá hoje em São Lourenço, passei lá pela estrada e de fato está acontecendo a movimentação de terras. Mas é só isso que vai acontecer nesse momento, porque ainda precisa dessa licitação. Então essa conversa aí de que embargou a obra, de que não vai acontecer a obra por nossa culpa, é tudo mentira, e na verdade a gente cobra e pede que a obra de fato aconteça. Já que prometeram que vai acontecer, a obra tem que acontecer, e que bom que fosse se conseguisse fazer antes da eleição, né? Então, vereador Vitor, queria que você me cedesse uma parte. À vontade, vereador. Então, essa atual administração, eles gostam muito de denegrir as pessoas, falar mal, principalmente quando a pessoa não lê na cartilha deles. Eu tenho conhecimento que essa estrada em Barié já estava pronta para construir e não foi construída por causa da vossa excelência. A não ser que o senhor esteja poderes, porque estão dizendo aí que está em transição de licitação. Quem sabe o senhor tem o poder de já cancelar essa próxima licitação. Deve ser isso, né, senhor? Tá? Obrigado. Só para ficar claro que nós só pedimos o esclarecimento da licitação, né? Como foi informado, a licitação ainda está acontecendo e muito provavelmente será concluída apenas na próxima gestão essa obra, né? Com certeza a gente vai estar lá para inaugurar, né, Cezão? Vereador João. Senhor presidente, vereadora Santina, vereadora Márcia, irmã do Serginho, ao público que nos acompanha, bom dia. Estamos aí, através das redes sociais, na realização da nossa sessão ordinária. Senhor presidente, eu só quero também comentar algumas respostas que nós recebemos nesta manhã, de alguns requerimentos que haviam sido devidamente elaborado, aprovado por esta Casa de Leis e encaminhado a algumas secretarias, dentre elas a Secretaria de Educação, pedindo informações sobre a instalação de ar-condicionado na rede municipal.
quero agradecer a secretária em exercício, a Valquíria, né, que está nesse momento como secretária. A Zilda, desculpa, a Zilda é a secretária nesse momento. Agradecer pela resposta. Apresentando aqui o quadro e o estudo de viabilidade do projeto, com o número, inclusive, dos ar-condicionados que deverão ser instalados, mas, ao mesmo tempo, lamentar, senhor presidente, a falta de habilidade, acredito ser falta de habilidade administrativa no decurso de todo esse mandato executivo, né, da atual gestão, por não conseguir garantir tão pouco os equipamentos como a rede de energia para dar abastecimento à ligação desses equipamentos nas salas de aula. E nós já víamos isso em outros momentos, como promessa, como compromisso eleitoral, que também não teve força de sair do papel para se tornar realidade e benefício para a vida das pessoas. E uma outra resposta, presidente, é sobre uma situação preocupante que nós observamos ali próximo ao Residencial Atlântico, no emissário do Residencial Atlântico. A resposta aqui do Guilherme, que é secretário municipal de Meio Ambiente, com as devidas justificativas. Mas eu quero também lamentar, presidente, que esse rompimento nesse emissário já foi verificado pelo poder público e apresentado como projeto para ser solucionado em 2018. E até o momento a gente não conseguiu avançar, e eu acredito que é por isso que nas próprias imagens que foram oferecidas aqui em anexo a essa resposta, aparece uma parte do emissário que foi totalmente recuperado, porque ali não houve o rompimento da tubulação, e na outra parte a erosão que se estende, né, uma extensão grande de erosão, comprometendo não só a mata, mas também comprometendo a fauna, a flora, enfim. É lamentável que um planejamento e uma projeção adequada não tenha sido feito aí no período de mais de 2 anos, desde dia 17/10/2018, foi deferido aí a autorização para realizar a manutenção e a reforma naquela galeria. Então nós passamos, agora recentemente, no dia 17 de outubro, já 2 anos desta verificação, e até o momento a situação não conseguiu avançar para trazer a melhoria e a recuperação naquele local. Também faço um requerimento hoje, presidente, é aquela velha máxima, ano eleitoral, quem não viu pode ver ainda boi voando. E a gente sabe que nesses últimos meses, eu gostaria de ter isso de forma oficial, não que eu seja contra, eu sou contra a que algumas consultas com especialidades só aconteçam num período eleitoral. Mas nós queremos a comprovação com dados numéricos, quantitativos, de consultas que foram liberadas nesse mês de outubro para especialidades, se condizem com o decorrer desses últimos meses, para que a população tenha a certeza, a clareza, pelo menos, dos fatos, de que se trata meramente de uma situação eleitoreira e não de um planejamento para trazer resultado e eficiência para a vida das pessoas. Porque aquela consulta que normalmente falta 3 anos e meio, aí depois em 3, 4 meses antes de uma eleição começa a surgir. Então essa é a finalidade de tal requerimento. Obrigado, presidente. Está concluído as falas do expediente. Passaremos neste momento a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que verifique o quórum e declare a presença dos vereadores da sessão. Mesmo com a ausência do vereador Dirceu já justificada, o plenário está apto para suas votações. Apreciação dos requerimentos. Requerimento 508, 509, 510, 511, 512, 513 e 514, 2020. Em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantam. Aprovado. Passaremos à apreciação dos projetos de lei. Segundo turno
de discussão e redação final do projeto de lei 42/2020. C, do vereador presidente Silvio Fernandes, que concede denominação à via pública que especifique e dá outras providências. Fica denominada Idenir Tomás Torres, a atual travessa A, compreendida entre o Largo Liberdade e a rua Luiz Marques Pisa, no residencial Recanto Verde. Em discussão, o segundo turno do projeto de lei 42/2020-C. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado. Segundo turno de discussão e redação final do projeto de lei 44/2020-A, do vereador João Alexandre Teixeira, que concede denominação à via pública que especifica e dá outras providências. Fica denominado José Fagnani, atual, Rua 3 do loteamento denominado Chácaras de Lazer, Recanto das Águas, no município de Cianorte, estado do Paraná. Em discussão, segundo turno do projeto de lei 44/2020-A. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado. Segundo turno de discussão e redação final do projeto de lei 35/2020-G, dos vereadores Vitor Hugo e Natal Artieri. Disciplina e inauguração de obras públicas municipais. Ficam proibidas as cerimônias de inauguração e as entregas de obras públicas incompletas ou as que, embora conclusas, não estejam em condições de atender aos fins a que se destinam. Em discussão, o segundo turno do projeto de lei 35/2020-G. Presidente, Vereador Vitor. já foi votado em primeiro turno na sessão passada, só agradecer só o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras, né, pela aprovação do projeto também, que acreditamos que vai ser aprovado em segundo turno, que visa disciplinar as cerimônias de inauguração das obras públicas a partir de agora, né, para que a gente não tenha aí a cerimônia sem uma obra estar concluída e pronta para o seu uso. É isso, presidente. Obrigado. Muito bem. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado. Segundo turno de discussão e redação final do projeto de lei 45/2020 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial, atualiza o anexo 3º da Lei Municipal 4.937, de 20 de dezembro de 2017, Plano Plurianual, atualiza o anexo 3º da Lei 5.053, de 27 de junho de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias e dá outras providências, valor de R$ 598.507,36, para apoio emergencial ao setor cultural. Lei Aldir Blanc, que serão cobertos com recursos provenientes de transferência do governo federal, conforme Lei Federal 14.017/2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública. Em discussão, segundo turno e redação final do projeto de lei 45/2020. Senhor presidente, Pois a não. gente observa aqui que é mais uma verba vindo do governo federal para atender a necessidade dessa classe do setor cultural. Então, eu digo o seguinte, que as prefeituras, principalmente de interior dos estados ou dos grandes centros, foram bem assistidas pelo governo federal, disponibilizando verba de tudo que é maneira. Veio verba para a saúde, veio verba para atender essas situações, o governo federal disponibilizou de verba de tudo que é jeito para atender os municípios e a população. Então, eu digo que os prefeitos que estão hoje na gestão, eles não estão fazendo nenhum milagre em trazerem as contas em dias, acertarem os 13º salário, pagamento dos funcionários em dia, não estão fazendo milagre nenhum, porque o governo federal está dando toda essa assistência, um adicional aí para que os prefeitos possam atender às necessidades dessas classes. E digo mais, que se não fosse, João Alexandre, essa pandemia,
e o auxílio do governo federal para muitos prefeitos, muitos não iriam atender aí às exigências de pagar em dia o salário ou as despesas do município. Essa pandemia veio salvar a vida, a pele de muitos prefeitos que tem aí pelo Brasil afora. É essa a minha fala, senhor presidente. Muito bem. Em votação, segundo turno do projeto de lei 45/2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Primeiro turno de discussão do projeto de lei 45/2020-A do vereador Dadá, que inclui as datas e eventos que especifica no calendário oficial de datas e eventos do município de Cianorte e da outras providências. Passa a fazer parte do calendário oficial de datas e eventos do município de Cianorte, a festa do morango realizada anualmente pela Associação de Feirantes e Produtores Rurais de Hortifruti Granjeiros de Cianorte no segundo sábado do mês de agosto, que irá para as comissões e será discutido depois. Em discussão, o primeiro turno do projeto de lei 45/2020-A, da autoria do vereador Dadá. Acho que é importante esse projeto, vereador. Haja visto que Cianorte tem uma cultura nessa área da festa do morango. Então, como não teve, acho que o ano passado, é importante colocar isso no calendário para que todo ano tenha essa festa. Presidente, até mesmo porque a gente recebeu uma solicitação de alguns dos produtores lá e, na verdade, o intuito é a festa do morango, mas a gente sabe que durante o evento são diversos outros produtos comercializados por produtores mesmo. E a gente está lá, acredito que o mais breve possível seja entregue as novas instalações ali da Feira do Produtor e eles possam ali realizar. Há muitos anos, consequentemente, já teve a festa do morango e agora a gente tem a intenção de torná-la um evento do calendário do município. Senhor presidente, é louvável o seu pedido, né? Que todos nós sabemos, né, que quando chega na festa do morango, os produtores rurais, não só os que produzem o morango, mas todos os produtores têm que ficar pedindo pinico, né, para quem o responsável pelo setor. Haja visto que o ano passado não teve a festa do morango por falta de apoio. Então, como o senhor disse também, nem esse ano vai ter, né? Então, ano passado, 19 e 20, não teve a festa do morango. Então, desde 18, há 3 anos que não tem mais a festa, 3 anos que não tem. E haja visto que é muito importante, hoje o Cianorte produz bastante morango. E essa festa do morango, igual o nobre vereador Dadá disse, não beneficia somente os produtores de morango, mas todos os produtores rurais, né? Quem tem faz um salgado, né? Então era uma festa muito bonita e não se faz há 3 anos, tá? Eu acho que essa festa geraria muita renda, né? Renda e emprego, né? Aí quem sabe, menos pessoas vão precisar desse auxílio emergencial que estão falando que vão dar. Parabéns, vereador Dadá. Em votação, o projeto de lei 45/2020-A. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Primeiro turno de discussão do projeto de lei 37/2020-B do vereador presidente Silvio Fernandes, que altera a denominação de via pública que especifique da outras providências. Fica denominada Rua Praia Itajaí, a atual Rua Itajaí, localizada no Residencial Atlântico 1, 2, 3 e 4, na cidade de Cianorte. Eu só quero, aqui na discussão, justificar essa alteração do nome. Foi um pedido até da Associação de Moradores ali do Jardim Atlântico. Nós temos 2 ruas Itajaí em Cianorte. Rua Itajaí na Vila 7 e Rua Itajaí aqui no Atlântico.
E teve um acontecimento, um fato, até acho que já falei para alguns vereadores, que uma mulher passou mal na rua Itajaí, mas era na Vila 7. E a família ligou para o SAMU e passou rua Itajaí, o número, mas não falou o bairro. E o SAMU foi até aqui no Atlântico, mas essa mulher era na Vila 7. Daí até o SAMU voltar e tal, e a mulher, acho que era caso de infarto, não resistiu. Aí os moradores preocupados, a gente também fez essa alteração como Rua Praia Itajaí, que ali todas as ruas são nomes de praias. E na Vila 7, se eu não me engano, é nome de rios. Então, para diferenciar uma rua da outra. Então, é isso. Em votação, o projeto de lei 37/2020B. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado. Primeiro turno de discussão do projeto de lei 46/2020 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências no valor de R$ 630 mil para reforço de dotação orçamentária que apresentam saldo insuficiente para empenhamento de despesa com material de consumo e serviços de terceiros, tendo como suporte financeiro o cancelamento de outras dotações do orçamento vigente. Em discussão, o primeiro turno do projeto de lei 46/2020. Senhor presidente, já declaro hoje eu voto contra, né, que eu preciso mais de esclarecimento sobre esse reforço de R$ 635 mil. Todos sabem que esses R$ 635 mil vai tirar de outras secretarias. Então eu queria saber de qual secretarias que é, porque se a secretaria não usou, foi por má gestão. Então, hoje eu voto contra e quero saber de onde está tirando esses 635 mil, de qual secretaria. Em votação, primeiro turno do projeto de lei 46/2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado com o voto contrário do vereador Zezão. Primeiro turno de discussão do projeto de lei 47/2020 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências no valor de R$ 673 mil para reforço do saldo do elemento de despesa 4.4.90.52, equipamentos e material permanente constante do orçamento do Funrebom, cujos recursos serão utilizados na aquisição de viaturas para compor a frota do órgão, tendo como suporte financeiro o valor de R$ 73 mil proveniente do superávit financeiro do exercício 2019 e R$ 600 mil provenientes de cancelamentos de saldo de outras dotações do mesmo órgão. Em discussão, primeiro turno do projeto de lei 47/2020. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado. Está encerrado, presidente. Passaremos agora à explicação pessoal. Solicito a primeira secretária que faça a chamada pela ordem do sorteio. Presidente Silvio. Dispenso. Vereadora Márcia. Vereador Natal. Senhor presidente, bom dia aos companheiros vereadores, vereadora Márcia Santina. Eu só queria fazer o esclarecimento na visita ontem ao nosso companheiro Dirceu Manfrenato, que já está em casa, no seu apartamento, descansando, se recuperando. Ele nos tranquilizou e mandou o recado que na próxima segunda-feira, a próxima sessão já vai estar aqui. Ele passou por um procedimento, né? Um procedimento cirúrgico, mas está bem, está tranquilo, se recuperando, e daqui a pouco também já começa a se movimentar para fazer a sua campanha, que ele também como candidato, e que Deus abençoe, que possa voltar novamente às atividades nessa Casa de Lei, e sempre atuar como sempre atuou, né? Um companheiro, um parceiro, que Deus abençoe e que ele realmente se recupere. Mandou um abraço para todos vocês
e me encarregou de transmitir essa mensagem ao público, que nós acompanha em casa também, que ele está tranquilo, já recuperado praticamente, mas devido à orientação médica, para que ele permaneça pelo menos mais uns 10 dias, né? Se recuperando no conforto da sua casa, e em breve ele vai estar aí novamente cheio de saúde para continuar o trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Vitor. Vereador Zezão. Vereador João. Mais uma vez, bom dia a todos, aqueles que nos acompanham. Quero só, na minha fala, estender alguns agradecimentos. Presidente, primeiro agradecer ao Grêmio Esportivo Maringá pelo interesse com os destinos políticos aqui na nossa região. Constantemente tem encomendado pesquisas, isso em Jussara, aqui em Cianorte, não foi diferente. Agradecer também ao portal Cianorte é Assim. Nós tivemos a oportunidade de estar lá no exercício da democracia, antes de um pleito eleitoral. Acho que é importante não fugir da raia, não ter medo de responder aos questionamentos, porque quem se compromete com a população com proposta, deve saber como realizar essas propostas. Caso contrário, aí não comparece nessas entrevistas, assim como essa semana nós vamos estar na tribuna de Cianorte, para estar prestando esses esclarecimentos. Acho importante salientar isso. Também gostaria de aqui fazer menção, dentro do meu expediente, de que a Secretaria de Administração Pública nos últimos anos, ela foi ocupada, eu acho que foi ocupada, porque do jeito que a gente vê alguns discursos políticos, me parece que o cargo esteve vago, principalmente nesses últimos 8 anos. Porque quando se promete congelar IPTU, ou quando se assume que foi equivocada o reajuste que se deu nesses últimos anos, nós precisamos, nesta Casa de Lei, nos posicionar com 2 posturas muito firmes, escolher uma delas. Ou que nós não tínhamos um secretário de administração que é responsável pela formulação de diretrizes, planejamento operacional, coordenação e supervisão de controles na execução das políticas públicas, porque com essas atribuições, o secretário que esteve, eu acredito que esteve, né? Se é que não esteve, daí tem que devolver, a segunda opção, tem que devolver aos cofres públicos aquilo que recebeu como salário durante esse período. Porque nos últimos anos, só para clarear a nossa memória, no ano passado, nós tivemos um reajuste de 6% no IPTU, quando a inflação foi de 4,31%. No ano anterior, em 2018, 5%, quando a inflação foi de 3,75%. Em 2017, 9,8%, quando a inflação foi menos de 3%, 2,95%. Em 2016, 9,8%, quando a inflação foi de 6,29%. Em 2015, foi proporcional o reajuste. Em 2014, 15% de reajuste no IPTU, quando a inflação foi de 6,41%. E em 2013, 10%, quando a inflação foi de 5,91%. Por isso, eu acredito que nessa falácia de falar, como até papagaio fala, né? Nessa falácia de prometer, de querer falar que vai fazer alguma coisa para ganhar o voto, para iludibriar a população, acaba se falando e acaba se tirando da responsabilidade as atribuições que lhe foi conferida no decurso de 8 anos como secretário de administração. Pois bem, a Secretaria de Administração tinha essas atribuições e foi esse o presente que nós recebemos nos últimos 8 anos. Um IPTU 110% acima da inflação no mesmo período. E agora vai congelar o IPTU. Das duas, uma. Ou nós revemos isso e abaixamos 110% o valor do nosso IPTU agora, ou nós assumimos realmente que a pasta foi ocupada e que alguém recebeu os seus salários nesses últimos 8 anos sem estar nesse governo desde 2013. É isso, presidente. Obrigado. Está encerrado, senhor presidente. Agradeço a presença de todos e quem nos acompanha e declaro encerrada essa sessão.